Capítulo 8. Naqueles dias, quando havia novamente uma grande multidão e não tinham nada para comer, convocou os discípulos e disse-lhes: Tenho pena da multidão, porque já faz 3 dias que permanecem perto de mim e não têm nada para comer. E se eu os enviar em jejum para seus lares, desfalecerão pela estrada. Deveras, alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos responderam-lhe: Donde poderia alguém satisfazê-los de pães aqui, num lugar isolado? Contudo, prosseguiu a perguntar-lhes: Quantos pães tendes? Disseram: 7. E ordenou que a multidão se recostasse no chão, e tomou os 7 pães, deu graças, partiu-os e começou a dá-los aos seus discípulos para os servirem. E serviram-nos à multidão. Tinham também alguns peixinhos, e tendo-os abençoado, disse-lhes que os servissem também. Concordemente, comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram os pedaços que sobraram, 7 cabazes cheios. Contudo, havia cerca de 4.000 homens. Por fim, os despediu. E ele entrou imediatamente no barco, com seus discípulos, e chegou às regiões de Dalmanuta. Ali saíram os fariseus e começaram a discutir com ele, buscando obter dele um sinal do céu, para o porem à prova. Ele gemeu então profundamente com seu espírito e disse: Por que busca esta geração um sinal? Deveras eu digo, nenhum sinal será dado a esta geração. Com isso os deixou, embarcou novamente e dirigiu-se à margem oposta. Aconteceu que se esqueceram de levar pães, e com a exceção de um só pão, não tinham nada consigo no barco. E ele começou a ordenar-lhes expressamente, dizendo: Mantende os olhos abertos, acautelai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Disputaram então entre si sobre o fato de não terem pães. Notando isso, ele lhes disse: Por que disputais sobre não terdes pães? Não percebeis ainda e não compreendeis o significado? Estão os vossos corações obtusos no entendimento? Embora tenhais olhos, não vedes, e embora tenhais ouvidos, não ouvis? E não vos lembrais, quando partiu os 5 pães para os 5.000 homens, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Disseram-lhe: 12. Quando partiu os 7 para os 4.000 homens, quantos cabazes cheios de pedaços recolhestes? E disseram-lhe: 7. Com isso disse-lhes: Ainda não compreendeis o significado? Aportaram então em Betsaida. Trouxeram-lhe ali um cego e suplicaram-lhe que tocasse nele. E ele tomou o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e tendo cuspido nos olhos dele, pôs as mãos sobre ele e começou a dizer-lhe: Vês alguma coisa? E o homem olhou e começou a dizer: Vejo homens, pois observo que parecem ser árvores, mas estão andando. Então pôs as mãos novamente sobre os olhos do homem, e o homem viu claramente, e ficou restabelecido, e estava vendo tudo distintamente. Mandou-o assim para casa, dizendo: Mas não entres na aldeia. Jesus e seus discípulos partiram então para as aldeias de Cesareia de Filipe, e em caminho, ele começou a interrogar os seus discípulos, dizendo-lhes: Quem dizem os homens que eu sou? Disseram-lhe: João Batista, e outros Elias, ainda outros um dos profetas. E ele lhes fez a pergunta: Vós, porém, quem dizeis que eu sou? Pedro disse-lhe em resposta: Tu és o Cristo. Então os advertiu estritamente que não dissessem isso a ninguém a respeito dele. Principiou também a ensinar-lhes que o Filho do Homem tinha de passar por muitos sofrimentos e ser rejeitado pelos anciãos e pelos principais sacerdotes e pelos escribas e ser morto, e que tinha de ser levantado 3 dias depois. De fato, fez esta declaração com franqueza. Mas Pedro tomou-o à parte e começou a censurá-lo. Ele se voltou, olhou para os seus discípulos e censurou Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás, porque não tens os pensamentos de Deus, mas os de homens. Chamou então a multidão a si com seus discípulos e disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, repudie-se a si mesmo e apanhe a sua estaca de tortura e siga-me continuamente. Pois todo aquele que quiser salvar a sua alma, perdê-la-á.
Mas todo aquele que perder a sua alma por causa de mim e das boas novas, salvá-la-á. Realmente, de que proveito é para um homem ganhar o mundo inteiro e pagar com a perda da sua alma? O que realmente daria o homem em troca de sua alma? Porque todo aquele que ficar envergonhado de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecaminosa, deste o Filho do Homem também se envergonhará quando chegar na glória de seu Pai com os santos anjos.